boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje, nós vamos falar de uma tecnologia de ponta que tem sido bastante eficaz no tratamento de diversas doenças, inclusive o AVC, o popular derrame cerebral. Sobre esse assunto, eu converso agora com a fisioterapeuta Luana Paixão. Olá, Luana, boa noite, seja bem-vinda ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-la aqui. Espero que seja a primeira de muitas, viu, Luana? Boa noite, é prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho com você e passar as informações para o seu público. Legal. Ô, Luana, AVC é uma doença que tem despertado bastante o cuidado, né, a atenção das autoridades de saúde, vocês, né, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, porque realmente é uma doença que tem uma incidência grande e muitas consequências, né? Inclusive, se eu não me engano, dia 29 de outubro, parece que é um mês que é o dia da conscientização. Conscientização, né? Isso. Então, se a gente parar para pensar, o AVC ele é uma das principais causas de incapacidade no mundo. E a incidência é muito alta. Cerca de um paciente a cada 1 minuto e meio, 2 minutos, sofre um AVC. Então, no final do mês, isso dá quase 1.000 casos de AVC. Então, realmente, essa incidência ela é alta e por isso que é importante a gente levantar ali um ponto de alerta, né? O que dá para ser prevenido, claro. O que a gente consegue trabalhar ali para tentar evitar essas complicações. Com certeza. E é muito importante ressaltar que a doença, ela, via de regra, ela deixa muitas sequelas, né, incapacita, né, e aí entra o trabalho de vocês, né? Mas enfim, no aspecto da prevenção, Luana, que eu acho que é uma das coisas muito importantes, né, diante de todas as doenças, todos os problemas, né? O que você poderia dizer como profissional da saúde? Os hábitos de vida, né, saudáveis, então a prática de atividades, o acompanhamento médico, né? Alguns fatores que a gente pode estar ali controlando com a ajuda do médico, que seria o colesterol, diabetes, os pacientes que fazem uso de cigarro, álcool, isso também já aumenta o risco, né, de desenvolver um AVC. Então, esses fatores que a gente consegue ali controlar já reduz um pouco a chance desse paciente vir a ter um acidente cerebral. Claro, eu acho que um vilão diante de todos os problemas, né, é o estresse, a ansiedade, né? Também, Acredito que o estresse contribui para o fator de risco, né? Acaba sendo, né, o estresse, né? Se a gente for parar para pensar na pressão alta, que é ali um fator de risco muito alto, né? Claro. O estresse, ele influencia diretamente, né, nesse... Agora, existem sinais quando a pessoa está diante de um paciente que está na iminência de sofrer um AVC. Existem sinais assim que podem denunciar um possível surgimento do AVC? Sim, com certeza, e a gente até gosta de frisar bastante isso, né, de realmente promover uma educação em saúde, porque são sintomas que por vezes podem ser sutis, como também podem ser sintomas mais agressivos. Então, desvio da rima, o que seria isso, né? Seria o canto da boca ali mais torto, né? Então o paciente vai sorrir e não consegue. Alterações na fala, uma fala mais arrastada, dificuldades de falar ou até mesmo de compreender. Dificuldades de movimento, né? Então, às vezes a gente sempre dá esse exemplo de pedir para o paciente erguer o braço, ver se ele vai conseguir erguer o braço ou não, ficar em pé, porque é uma síndrome abrupta. Então, a gente está aqui conversando e, de repente, eu apresento esses sintomas, né? Não é como um tumor, em que os sintomas vêm se desenvolvendo e a gente vai até meio que aprendendo e acostumando com aquilo. Não, é uma síndrome abrupta. Entendi. O paciente, ele perde força e coordenação? Força, coordenação motora, equilíbrio. Dependendo da extensão desse AVC e da área acometida, também pode perder a consciência. Então a doença ela é dividida em níveis, né? Claro, um AVC mais leve, mediano, gravidade, né? Isso, pode ser uma gravidade leve, moderada e grave. Agora, no teu dia a dia, você consegue observar, nós vamos entrar daqui a pouco propriamente no tema, né? Que é a neuromodulação, né? Mas você consegue observar, Luana, um perfil de pessoas, por exemplo, com relação ao sexo, feminino ou masculino, e perfil de pessoas que você atende, ou é variável? É muito variável. A gente tem recebido cada vez mais pacientes jovens com AVC
E isso é algo que é um pouco até assustador, porque quando você pensa em derrame, né, como é conhecido, geralmente as pessoas associam com pessoas mais velhas, e não, muitos jovens têm sofrido AVC. De uma certa forma, quanto à predominância do sexo, pelo menos na minha prática clínica, não falando em estatística, mas na minha prática clínica, a maioria das minhas pacientes são mulheres. Mulheres. Isso também pode estar, sim, relacionado com o uso de anticoncepcionais, com os outros fatores hormonais que também podem vir a desenvolver. Quando se fala em AVC, uma das primeiras associações é com a idade, mas você Isso. falou que pode não ser, é né? determinante. Não é determinante. Mas as pessoas de menos idade, elas apresentam fatores desencadeantes diferentes dos idosos? Por exemplo, você citou aí tabagismo, alcoolismo, estresse. Difere com relação à faixa etária? O novo apresenta fatores diferentes ou são os mesmos? Pode ser os mesmos, como pode ser diferente, né? Como pode ser consequência de uma outra complicação, como, por exemplo, lúpus. Doença reumatológica. Doenças reumatológicas, né? Então, pode ser uma complicação de uma outra doença pré-existente, ou pode ser também devido a hábitos de vida, né, que aceleraram aí esse processo. Claro. Agora, o que as pessoas que estão no entorno de quem está sofrendo um AVC quais são os passos, as atitudes que devem ser tomadas no sentido de talvez minimizar as consequências da doença? Sim, primeira coisa é perceber os sintomas, né, que a gente comentou, então, fala arrastada, desvio da rima, dificuldade de movimento, ou até mesmo uma confusão mental, é encaminhar o mais rápido possível para o médico, para que sejam feitas ali as intervenções médicas para poder minimizar o agravo desse AVC. E depois é procurar um atendimento especializado, porque isso faz muita diferença, né? Por mais que o AVC ele seja uma coisa só, ele vai deixar um comprometimento em cada pessoa, porque cada um tem um perfil, cada um tem um histórico de vida. Então, os sintomas, por mais que seja fraqueza, déficit de equilíbrio, ninguém vai ser igual um ao outro, né? A gente, cada um vai apresentar ali um déficit principal. Isso depende da área em que ocorreu o AVC, depende da extensão desse AVC, depende como foi feito esse primeiro atendimento, né? Se foi feito um atendimento adequado. Então, tudo isso vai impactar no quadro clínico que o paciente vai apresentar. Esse tratamento adequado, logo em seguida, é determinante, Isso, né? É determinante, né? Então, o quanto antes, melhor, né? Até mesmo porque nessa fase aguda, né, que é logo após o AVC, muda muita coisa. Então, a gente passa muita orientação aos familiares, ao paciente, quanto a posicionamento. Às vezes, um simples posicionamento, ele já muda muito em relação a estímulo, em relação à percepção. Com certeza. Agora, uma coisa que eu fico muito feliz, que eu sempre faço questão de frisar, não fico feliz diante dos problemas das pessoas, mas feliz com o avanço nas diversas áreas de saúde, né? É lindo. Porque eu lembro, você é bem mais nova que eu, talvez você não vai se lembrar dessa época, mas eu lembro de determinadas épocas lá atrás, que quando se falava de AVC, a primeira ideia que vinha era a inércia, o acamado, né, a paralisação e, de certa forma, a pessoa ficava vegetando, né? Então a gente via todo momento as diversas áreas da saúde aprimorando, né, o caso que eu queria que você falasse um pouquinho do que vocês na área de fisioterapia oferecem, a neuromodulação, essa eletroestimulação transcraniana por corrente sanguínea. Queria que você falasse em detalhes o que é, Luana, quais os benefícios, como funciona. A neuromodulação é tudo aquilo que vai estar entrando para facilitar esse sistema nervoso a se reorganizar. Então, eu posso neuromodular por meio do FES, que é aquele estimulador elétrico periférico, né, o famoso choquinho da fisioterapia, é uma forma de neuromodular via periférica. Existe a neuromodulação magnética, que utiliza campos magnéticos para estar reorganizando essas estruturas. E a que nós trabalhamos é a eletroestimulação transcraniana por corrente elétrica contínua, conhecida como ETCC. Então, nada mais é do que uma forma de facilitar essa reorganização celular. Então, essa corrente, ela ajuda esses neurônios, como eu posso dizer, de uma forma bem simples, a funcionarem, né? Então, ela acelera o aprendizado motor
desse paciente. É como se fosse mais fácil do neurônio desempenhar a sua função, porque ele está ali excitado com a corrente. Uhum. Quando o paciente sofre um AVC, existe uma perda de função de diversos órgãos, evidentemente, né? Então, essa técnica aí seria uma forma de estimular ou algo nesse sentido? Isso. A técnica, ela também é algo extremamente pessoal, né? É feita uma avaliação e é necessário saber qual é a principal queixa do paciente, qual é o principal déficit que ele apresenta e o que a fisioterapia, juntamente com o paciente e familiar, deseja estimular. Uhum. Então, se a gente pensa em ganho de equilíbrio, a gente estimula uma área. Se a gente pensa em função de membro superior, a gente estimula uma outra área. E essa área a gente consegue saber exatamente onde está, porque nós utilizamos um sistema internacional, que é o sistema 10-20, é aquele utilizado na eletroencefalograma. Então, cada ponto daquele corresponde a uma área do nosso corpo que o cérebro é responsável, né? A gente tem lá o nosso homúnculo desenhadinho, onde cada parte do nosso corpo está representado no córtex, e a gente consegue achar esses pontos por meio desse sistema 10-20. Uhum. Já é uma técnica que vem sendo utilizada há tempos, né, Luana? Sim, mas ela ainda vem sendo estudada, né? Então, assim, quando a gente fala em paciente neurológico, é muito difícil falar em evidência. Porque é aquilo que a gente estava conversando. Cada paciente tem um perfil, cada paciente responde de um jeito, e isso torna essa população muito heterogênea. Então, é difícil você juntar todo mundo em um estudo e dizer que essa técnica ela é 100%, né, eficaz. Então, a neuromodulação ela vem sendo muito estudada e para alguns desfechos, para algumas doenças, sim, já tem comprovação científica, mas para outros ainda vem sendo necessário fazer mais estudos. Porém, o que a gente vê na nossa prática clínica é que funciona e funciona muito rápido, né? Entendi. Então, assim, ainda vem sendo estudado, são necessários estudos com populações maiores, né, para poder realmente chegar a uma conclusão. Mas a técnica é uma técnica que, na prática clínica, às vezes, na primeira sessão, a gente já consegue sentir a diferença. Então, nós poderíamos dizer que é uma técnica segura. Segura, totalmente Mesmo segura. diante dessa análise que você fez, né? Que Sim. eu acho que é até prudente, né? Sim. De acordo com o perfil, mas é uma técnica que pode se dizer que é segura. É segura desde que ela seja aplicada por um profissional capacitado, né? Então, a importância de você escolher os profissionais que vão te atender, porque às vezes o que vira moda, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer fazer, e aí não tem a capacitação para aquilo, né? Então, a importância de você ser atendido por um profissional capacitado. E o que seria essa capacitação? É feito um curso específico, né, que tem uma carga horária específica, para que você possa aplicar essa corrente. Além disso, eu atendo apenas pacientes neurológicos, porque é a minha especialidade, né? Porque não adianta nada ir lá, posicionar o eletrodo, colocar a corrente e deixar o aparelho trabalhar sozinho. Isso não vai resolver o problema do meu paciente. Então, eu preciso saber o que fazer junto com esse equipamento, que entra a minha especialidade, para que o meu paciente tenha o melhor resultado. Então, eu acredito que juntar um profissional que é capacitado, porque tem a formação e que é especialista naquela área, né, para aquele paciente faz total diferença. Em outras palavras, né? A tecnologia, a máquina não dispensa o olhar clínico, a expertise, a qualificação. De forma alguma. Né? De forma alguma. Se você não tiver a qualificação, o manejo, souber conduzir, né, realmente. Isso. Ô, Luana, agora, você falou, pelo que eu entendi, existem formas, tipos de neuromodulação? Isso, existem. Existe a magnética, né? A por corrente elétrica, a periférica. E tudo o que faz o nosso cérebro se reorganizar, que acelera esse processo de neuroplasticidade, é uma neuromodulação, né? A gente está ajudando ali esse sistema nervoso a se modular. Então, isso também entra muito numa coisa que eu estava falando da modinha, né? Porque neuromodulação é um nome que está muito em alta dentro da reabilitação. E aí, o que é essa neuromodulação, né? Como que esse profissional vai estar neuromodulando?
Então, isso faz diferença, né? Porque, em alguns casos, existem contraindicações. Por exemplo? Para elétrica, não existem tantas contraindicações, né? A não ser que o paciente tenha feito falando em AVC, uma craniotomia e seja com esse crânio desprotegido. Isso seria uma contraindicação para que ele não receba. Mas, por exemplo, pensando em magnética, a gente já tem que ter alguns cuidados específicos. Por exemplo, pacientes com crises epiléticas, é perigoso a gente desencadear umas outras crises. Então, assim, é sempre necessário ele estar ponderando, né? Entendi. Nós estamos falando especificamente, Luana, do AVC. Isso. Que é, até aproveitando o ensejo aí desse dia, né, da conscientização, né? Mas é importante frisar para as pessoas que estão nos assistindo, né, que essa técnica, ela é usada para outros problemas também, né, sim. Luana? Inclusive, para pacientes reumatológicos, então, com fibromialgia, pacientes neurológicos com dor neuropática, ele já tem comprovação científica de que é um padrão ouro ali para tratar a dor neuropática, de que realmente é muito indicado. Inclusive, pessoas idosos saudáveis, existem estudos com idosos saudáveis para melhorar equilíbrio, para melhorar a força. Então, assim, é muito amplo. Por isso que eu falei que é muito interessante você casar o seu objetivo com um profissional que saiba a técnica e que também vai saber te atender, né? Com certeza. Por exemplo, é bastante comum pessoas que sofreram acidentes e posteriormente tiveram consequências que afetaram, o acidente afetou, né, a parte neurológica, perderam coordenação, força e assim por diante. Essa técnica também pode ser aplicada, ser usada para esse caso? Com certeza, né? Casos de TCE, que são os traumatismos cranianos, lesão medular. São todas essas patologias, elas são indicadas para receber, sim, essa terapia. Entendi. Agora, a fisioterapia, você é fisioterapeuta, evidentemente, sim, e há casos que você acolhe o paciente e usa as técnicas específicas da fisioterapia. Isso. No caso de um paciente que sofreu um AVC, você trabalha simultaneamente a neuromodulação e a fisioterapia ou depende? Como que funciona isso aí? É bem interessante essa pergunta, porque a neuromodulação não substitui a fisioterapia. Então, como a gente estava conversando lá no comecinho, é um facilitador que vai estar fazendo esses neurônios trabalharem de uma forma mais fácil, né? Mais rápida. Então, ela precisa estar acontecendo simultaneamente com a fisioterapia e direcionada para aquele objetivo da nossa área-alvo, da área que a gente está estimulando. Então, se o meu objetivo é ganho de equilíbrio com esse paciente pós-AVC, eu vou estar estimulando a área específica e vou estar fazendo atividades, exercícios específicos para esse ganho de equilíbrio, né? Porque assim eu vou estar potencializando os meus resultados. Entendi. Então, quer dizer, considerando que o AVC ele gera várias consequências e sinais ali, né? Pode afetar várias partes do corpo, né? Então, de acordo com o problema, com o comprometimento que você vai trabalhar e ver como que você vai usar. É isso? Porque tem a questão da perda de força, equilíbrio, coordenação, enfim, né? Isso. Pensando em AVC, fica tudo muito... Vamos focar assim, não é exclusivo da fisioterapia. Então, se o paciente ele tem uma questão motora boa e a sequela maior dele for uma questão de fala, a gente vai pedir para que a fono trabalhe também com a parte da neuromodulação para estimular fala. Então, fica tudo muito amplo e depende do seu objetivo, né? Com aquele paciente. Qual que é a sua queixa principal? É membro superior? É equilíbrio? É marcha? O que você quer? O que você espera? E a partir disso, junto com a nossa avaliação funcional, é traçado qual será a área-alvo a ser estimulada, né? E os exercícios que serão direcionados juntamente com a estimulação. Entendi. Agora, na prática, eu queria que você explicasse como que funciona. Nós estamos falando aqui e quem está nos assistindo deve estar imaginando, fazendo conjecturações. Você falou de eletrodo, né? É uma máquina e daí conecta um eletrodo na cabeça. Como que é? Ou depende do problema? A ETCC, ela é um aparelho portátil pequeno, onde sai um cabo com 2 eletrodos, né? Um eletrodo que vai estar ali emitindo uma corrente para estimular. Então, se eu quero ganhar equilíbrio, eu vou posicionar ali naquela área para estimular. E o outro que vai estar saindo uma corrente para inibir. A gente chama isso de ânodo e cátodo, né? Então, sai do aparelho
um cabo com 2 eletrodos. Esses eletrodos, eles são envoltos por 2 esponjas que são embebidas no soro fisiológico para aumentar a condução da corrente. Se a gente for parar para pensar, aqui a gente tem cabelo, couro cabeludo, até essa corrente quem tem, chega... né? Essa olhadinha para mim, quem tem, né? O meu tá pouco, mas ainda... Ainda tem, né? Tem. Então, a gente faz esse uso do soro para aumentar ali a condutividade da corrente. E é posicionado na área que você deseja, e a gente usa algumas faixas, né, para segurar esse eletrodo, mas é bem tranquilo, é uma técnica indolor. Eu acho que isso é importante falar, porque às vezes a pessoa tem medo de levar um choque, né, de algo nesse sentido, e não, é uma técnica indolor. Algumas pessoas relatam coceira, e geralmente nos primeiros 5 minutos, né, depois dá uma acomodação ali e... Então, o bacana é isso, né? É saber que existem formas, né? A pessoa não está fadada a sofrer, a deixar de viver com qualidade por conta dos problemas, né? Eu acho que aí vai também da atitude, né? Eu acho que é uma coisa, a pessoa tem que ter ação, tem que ir ao encontro das alternativas, né? Eu sempre falo que a gente tem que estar casado ali na terapia, né? Então, não adianta chegar ao profissional com a maior boa vontade, com todas as tecnologias disponíveis, especializações, e o paciente não querer, né? O paciente ser um paciente prostrado, que não se envolve na terapia, que quando a gente vai embora ali, ou ele vai embora da clínica, ele não faz nada do que a gente pede. Então é um casamento, cada um faz a sua parte, né? Para poder dar certo. Não pode delegar só o profissional e a tecnologia, né? Existem as atitudes no dia a dia que fazem toda muito, a diferença. Né? Agora, o que você observa no seu dia a dia em termos de resultado, né, dos seus pacientes? O que você pode citar aí pra gente? Olha, o resultado é algo assim que até os próprios pacientes ficam assustados, como que de um dia para o outro as funções elas vão retomando, né? Então, pensando ali em membro superior, que é um caso mais atual, que a gente está acompanhando, uma paciente com AVC, que tinha muitas sequelas no membro superior, e agora ela está com a função praticamente restaurada. Foram feitas 20 sessões de indução, que são sessões diárias, e 2 semanas de manutenção, onde há um espessamento das sessões, né? Onde foi diminuída a frequência. E essa paciente já consegue se trocar, já consegue escovar o dente, já está treinando para se alimentar sozinha, segurando a faca, que era algo que ela queria. Então, eu acho assim, qualidade de vida, né? De vida. E é algo que a gente vê acontecer muito rápido, que às vezes com a terapia convencional, aí, sem a ajuda desse equipamento, não que não fosse possível atingir esse objetivo, mas que se demoraria muito mais tempo para chegar até lá. Uhum. Existe algum preparo, alguma exigência quando o paciente vai submeter a esse tratamento? As orientações que a gente passa é para ele evitar tomar café, né, ali antes de receber a corrente, e se hidratar muito durante e após a sessão, até mesmo porque a gente sabe que o nosso corpo ele é basicamente formado por água, e isso vai aumentar e ajudar ali esses neurônios a se conectarem de uma forma melhor. Uhum. E qual que é o fator, sabe me dizer? O café, por exemplo, qual que é existe algum componente que pode contribuir no resultado? Ou melhor, prejudicar o resultado? Se a gente for parar para pensar em pacientes com... Pela cafeína, talvez? Epilepsia, que tem síndromes convulsivas, aí pode ser que né, tem algum problema. Uhum. Agora, em termos de comportamentos do paciente, o que pode ser, digamos assim, prejudicar o resultado? O que você poderia dizer aí? Eu acho que aquele paciente que não segue as orientações, assim, que às vezes são orientações muito básicas, né? E a família acaba pecando um pouco nesse processo também por cuidado, por zelo, né? Por querer fazer pelo paciente. Então, a fase de manutenção não tem muito uma regra, porque daí depende muito da evolução de cada paciente. Mas as sessões, elas passam a ser, ao invés de ser diárias, 3 vezes por semana, depois 2 vezes por semana, até chegar 1 vez por semana e a alta. Esses pacientes, geralmente, eles continuam em acompanhamento com a fisioterapia neurofuncional e caso surja uma nova demanda ou uma dificuldade ou o paciente perceba que está perdendo alguma função,
outro protocolo pode ser estudado e pode ser refeito na sequência também. Como funciona? Necessariamente um paciente que procura você, ele tem que passar por uma indicação médica ou não? Ele tem autonomia? Vamos supor, já passou pelo atendimento emergencial ou urgência na hora, né? E ficou com algumas sequelas, ele pode procurar espontaneamente o trabalho seu ou tem que obrigatoriamente ter uma prescrição médica? Pelo contrário, eu acho que quanto antes procurar, melhor. A gente vê essa diferença na prática clínica, né? Do paciente que começa rápido e do paciente que fica protelando e que fica esperando orientações. Então, o quanto antes ele procurar, ele não precisa de um encaminhamento médico, né? Eu não preciso de um encaminhamento médico para receber esse paciente, porque eu vou fazer a minha avaliação e a minha avaliação ela é cinético-funcional, com base naquilo que o meu paciente me apresenta de déficits, né? Com base no desempenho dele nas atividades de vida diária. Então, claro que tudo que ele me trouxer médico, de exames, do que foi feito no processo de internação é algo complementar e que me auxilia muito ali naquela primeira etapa da avaliação, onde eu estou montando, estruturando uma anamnese, conhecendo melhor esse paciente. Mas o profissional fisioterapeuta ele tem autonomia total para fazer a sua avaliação e traçar ali o plano para aquele paciente. Agora, em linhas gerais, vocês trabalham, pelo que eu entendi, o paciente que sofre AVC, de uma forma geral, é um trabalho multidisciplinar. Você citou aí a questão da fonoaudiologia, né? A pessoa tem um problema de fala, às vezes a gente faz encaminhamentos para outros profissionais, porque isso faz total diferença, né? O paciente nunca vai ter uma coisa só. Então, a gente costuma encaminhar para psicólogos quando necessário, para fono. Estamos sempre ali em contato com a equipe médica, porque às vezes é necessário reajustar alguma medicação. Quando a gente pensa em espasticidade, a gente está sempre dando esse feedback para o médico, pedindo também o feedback, né, do médico sobre o que é possível fazer. Então, assim, essa conversa em equipe, ela precisa existir para o paciente ter um resultado melhor. Entendi. O paciente que sofre AVC, necessariamente ele tem que fazer tratamento medicamentoso? Depende muito do paciente, mas geralmente nas fases iniciais o médico ele acaba prescrevendo, mas isso eu acho que é algo mais... Sim, só para saber mesmo, né? Mas assim, o tratamento, na verdade, da neuromodulação, ele tem o objetivo de restabelecer, né, Luana, as funções ali, isso, né? A coordenação. De atuar na neuroplasticidade, né? É um facilitador da neuroplasticidade. Se a gente for gravar, a definição seria basicamente isso, é um facilitador da neuroplasticidade. Entendi. E hoje vocês atendem pacientes de Maringá, região? Isso, né? E com certeza a satisfação, eu acho que quem sofre, principalmente um AVC, né? Sim. E principalmente considerando aquela ideia anterior, aquela ideia ultrapassada de que o paciente de AVC estava fadado. Não só AVC, outras doenças também que o paciente contraiu o problema e estava fadado a sofrer o resto da vida, né? Eu acho que isso causa um contentamento, uma alegria muito grande para o paciente e para a família, né? Porque... E para nós profissionais também, com né? certeza. Porque eu acho que é uma missão de vida, né? Quando a gente lida com pessoas, é impossível a gente falar, não vou me envolver. A gente se envolve, sim. A gente quer ver aquele paciente melhorar. E ainda existe um mito de que não há alta na fisioterapia neurológica. E isso... há alta, com certeza. Há alta com pacientes que são devolvidos ali à sociedade com a sua função restabelecida. Então, acho que isso é importante da gente falar. Né? Que se o paciente ele fez tudo que ele... podia fazer, procurou um atendimento adequado, ele seguiu as orientações, claro que depende muito de cada caso, né? Isso não é algo que dá pra gente generalizar, mas as chances de retomar, elas existem sim, e a gente sempre tá lutando até o fim. E uma questão muito importante também de enfatizar é que as consequências de um AVC não são meramente físicas e neurológicas, emocionais, impacta a autoestima, sim, né? Tudo. A socialização, familiar, social, familiar. Né? Então, tudo. não é... Nem é o termo, não é simplesmente, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer, assim, que são muitos os impactos, né? De uma doença dessa, né? E aí isso entra na definição de saúde, né? O que é saúde? A gente tá bem nos domínios biopsicossocial. Então, esse paciente tem um comprometimento nesses 3 domínios. Por isso que é importante o olhar estar voltado para esses 3 domínios também, né? Com certeza. Luana, nosso tempo está acabando.
tá? Se você quiser complementar alguma coisa, achei que o papo foi muito bacana, muito interessante. E certamente as pessoas que estão nos assistindo, né, o desejo é que ninguém passe por esse problema, né? Mas a notícia boa é essa, né? As alternativas que existem, e especificamente na tua área, né? Poder contar com essa tecnologia que vem ajudando de uma forma eficaz, de uma forma saudável, as pessoas, né? Eu acho que esse é o grande ponto do avanço das diversas áreas de saúde, né? Sim, com certeza. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para estar ajudando, para estar acelerando esse processo, porque a gente sabe que não é fácil, com certeza, enquanto profissionais, é a nossa missão, a gente vai continuar indo atrás. Com certeza. E quem quiser procurar você, onde que te encontra? É claro que a gente vai deixar o contato aqui, né? Mas se você puder falar, né, de uma forma mais precisa aí, é interessante. Eu atendo na Clínica Centro Passos, mas se alguém quiser conhecer um pouquinho mais também do meu trabalho, tem o meu Instagram, né? Que é Fit Luana Paixão. Fit Luana Paixão. Aí, pessoal, Fit.Luana Paixão. E lá eu sempre tô postando o dia a dia, de exercícios, dos atendimentos, alguns casos, né? Que eu acho interessante para as pessoas verem que elas não estão sozinhas e que tem uma luz ali no fim do túnel. Uma referência em termos de questão geográfica, né? Pertinho da Santa Casa, né? Pertinho da Santa Casa, né? Quase esquina ali com a Riachuelo. Legal. Tá certo. Luana, foi um prazer falar com você, foi muito bom. Não tenho dúvida que as pessoas que nos assistiram foram bastante beneficiadas, né? E é isso, né? Poder transmitir é um dos grandes objetivos desse trabalho meu há 30 anos, né? Transmitir as boas informações. Eu criei até um slogan, né? Do programa, né? Que é a transmissão de conteúdo com qualidade, para promover a qualidade de vida no aspecto da prevenção, da sugestão de alternativas e de profissionais como vocês. Eu que agradeço o tá convite, bom? Foi um Uma prazer. boa noite para você, espero encontrá-la novamente. Com certeza, tá bom? Não vai faltar oportunidade. Tá certo. Forte abraço e boa noite para você. Boa noite. Até mais. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Forte abraço e até terça.